Hoje te convido a embarcar numa viagem onde o rubro-negro se revela em cada página. Vamos falar de um livro originalmente lançado em 2001, reeditado diversas vezes e que se destaca por ser uma crônica do clube mais amado do Brasil. Nesta obra, cada capítulo traz à tona histórias de glórias, desafios e a paixão que une milhões. Uma narrativa que documenta com precisão e reverência a trajetória deste clube carioca. Fique comigo até o final deste vídeo, pois ao longo desta jornada você descobrirá como cada lance da história do Flamengo é contado com a mesma emoção de um clássico decisivo. Neste livro vamos mergulhar em O Vermelho e o Negro, de Rui Castro. Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao Futebol Social Clube. Eu sou André Carvalho e te conduzo em histórias empolgantes contadas através das camisas de times e de seleções da minha coleção. Mas os livros também são excelentes relatos deste esporte apaixonante e por isso temos uma playlist dedicada às letras. É a Estante do Futebol, nosso espaço onde a literatura e o futebol fazem uma perfeita tabelinha para registrar narrativas que exaltam a alma deste esporte. Aqui cada livro tem uma história, cada página reflete um lance épico e cada palavra é um gol de placa na memória de quem vive o futebol com intensidade. Mas antes de seguirmos, não esquece, já clica naquele botão de inscrever-se, ativa o sininho das notificações e se você curtir esse conteúdo, deixa seu joinha para que mais pessoas possam se apaixonar por essa mistura única de literatura e futebol. E claro, compartilha com seus amigos que também vibram a cada lance, pois juntos fazemos essa comunidade crescer. O Vermelho e o Negro é uma narrativa que documenta a trajetória do Flamengo desde suas origens, passando pelas primeiras regatas até os grandes momentos do futebol rubro-negro. Rui Castro combina a precisão histórica com um toque de romantismo e humor, transformando fatos concretos em uma verdadeira poesia do esporte. Mineiro de Caratinga, o autor é um dos mais respeitados jornalistas e escritores brasileiros, conhecidos por seu estilo envolvente e pela habilidade de transformar a pesquisa rigorosa em narrativas apaixonantes. Atuou em importantes veículos de imprensa do país, como o Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, consolidando-se como cronista e biógrafo. É autor de obras marcantes, entre elas Chega de Saudade, de 1990, que reconstitui a história da Bossa Nova, e biografias de grandes personalidades como Garrincha, a Estrela Solitária, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda. Seu trabalho lhe rendeu prêmios e reconhecimento, tornando-o referência no jornalismo literário e na preservação da memória cultural brasileira. O Vermelho e o Negro consegue unir a exatidão histórica com um tom irreverente e apaixonado, trazendo uma leitura leve, mas que não deixa de ser informativa. Rui Castro nos presenteia com detalhes que fazem o clube transcender o campo, transformando cada lance em uma poesia vivida pelos torcedores. Ele soube transformar a paixão pelo esporte em palavras que tocam o coração do leitor. Mostrar como o futebol se mistura à nossa cultura, como ele reflete nossas lutas, nossas paixões e, principalmente, nossa identidade. Esta é uma obra que dialoga com a história do Flamengo e com a memória de torcedores que viveram intensamente cada capítulo de suas trajetórias. Você já parou para pensar como é difícil traduzir em palavras a emoção de um jogo decisivo ou a esperança depositada em um time que está por baixo? Rui Castro entende essa complexidade e, através de uma escrita envolvente e repleta de detalhes, nos convida a ver o futebol sob uma nova perspectiva, aquela que une a crônica esportiva à literatura. E é exatamente essa capacidade de transformar momentos efêmeros em eternas narrativas que faz com que sua obra seja tão especial. E falando em especial, se você está curtindo essa imersão na história e na paixão que só o futebol pode proporcionar, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que não vive sem uma boa história do nosso esporte. Porque é através do engajamento de vocês que a nossa comunidade se fortalece e podemos continuar trazendo conteúdos incríveis e tão saborosos quanto este de O Vermelho e o Negro. A própria escolha do título já é uma provocação. Ele remete à obra clássica de Stendhal, que tem o mesmo nome, O Vermelho e o Negro, Le Rouge et Le Noir. Rui Castro quer mostrar que a trajetória rubro-negra é uma grande epopeia carregada de emoção e história, que ele conta com uma saudável dose de clubismo. Essa ligação serve como uma metáfora para a própria essência do futebol. Um jogo onde o sangue, a paixão e a história se misturam para criar algo maior do que a soma de suas partes. Assim como o livro clássico explora as tensões sociais e as ambições humanas, o trabalho de Rui Castro resgata os conflitos, as glórias e as dores que marcam o universo dos estádios,
e das arquibancadas. O autor inicia a obra retratando a origem do Flamengo, mostrando como simples remadores evoluíram para formar um clube que viria a ser referência no futebol brasileiro. Descreve com riqueza de detalhes as primeiras regatas, o surgimento da torcida e os alicerces de uma paixão que se tornaria imortal. A narrativa avança para os momentos decisivos. Os gols que entraram para a história, as partidas que definiram épocas. Trechos marcantes descrevem a magia de um gol do Maracanã, a vibração da torcida e a emoção que só o Flamengo pode proporcionar. O livro também aborda os conflitos internos, as crises e os momentos de dúvida que o clube enfrentou. Rui Castro descreve com profundidade as dificuldades e as superações que moldaram a identidade do Flamengo, mostrando que os altos e os baixos fazem parte do processo de construção de uma nação rubro-negra. Na reta final, a obra enfatiza a redenção, a volta por cima que caracteriza a história do Mengão. Chegamos até aqui e você ainda não se convenceu de ler esse livro? Então vamos lá, vou trazer mais alguns argumentos, porque este livro é muito mais do que um relato esportivo. Rui Castro, com sua escrita envolvente, consegue transformar o futebol, com todas as suas nuances, desafios e belezas, em uma verdadeira obra de arte literária. Se você busca entender o futebol sob uma nova perspectiva, este livro é uma leitura obrigatória. Em segundo lugar, a obra nos proporciona uma viagem no tempo, resgatando memórias e tradições que parecem ter se perdido na correria do cotidiano. Cada página é um convite para reviver momentos históricos e sentir novamente a magia que só o futebol é capaz de proporcionar. Além disso, a associação feita por Rui Castro com outro clássico literário do mesmo nome não é por acaso. Essa ligação reforça a ideia de que o futebol, assim como a literatura, tem o poder de eternizar sentimentos e histórias. Outra razão fundamental para se ler o vermelho e o negro é a sua capacidade de inspirar. Em que muitos se perdem na superficialidade dos resultados e das estatísticas, essa obra nos lembra que o futebol é, antes de tudo, uma expressão de humanidade, de lutas, de sonhos. Por fim, este livro é um convite à reflexão. Ele nos desafia a repensar o que realmente importa no futebol, a valorizar a história, a tradição e, principalmente, a emoção que move cada torcedor. Enquanto você absorve essas razões e se prepara para fechar o livro com o coração aquecido, já ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Compartilhe essa mensagem com aquele amigo seu que precisa redescobrir a paixão pelo futebol, porque juntos podemos transformar cada leitura em um verdadeiro espetáculo de emoções. Este livro nos ensina que, assim como no futebol, a vida é feita de superações, de glórias e de desafios. Cada página é um tributo ao espírito do Flamengo e a paixão de uma torcida que nunca desiste de acreditar. Assim como essa resenha de hoje, o Futebol Social Clube nasceu da vontade de celebrar essa magia, de unir a literatura e o futebol em um só espaço, em um só campo. Aqui na nossa estante do futebol encontramos inspiração para valorizar o que realmente importa: as emoções, as memórias e os laços que o esporte cria entre nós. Enquanto você se despede deste vídeo, já deixa seu comentário dizendo o que mais te marcou nesta resenha. Queremos saber qual a parte da narrativa de O Vermelho e o Negro tocou seu coração. Sua opinião é fundamental para que possamos continuar aprimorando nossas histórias e compartilhando essa paixão com o mundo. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazê-lo. Aperte o botão de inscrição, ative o sino das notificações e curta este vídeo para que possamos seguir juntos nessa jornada de descobertas e emoções. Compartilhe com os amigos e com todos que acreditam que o futebol vai muito além dos 90 minutos de jogo. Muito obrigado por estar comigo nessa jornada. Espero que essa resenha tenha despertado em você o desejo de se aprofundar ainda mais nas histórias que fazem do futebol uma fonte inesgotável de inspiração. Até o próximo vídeo e lembre-se, viva o futebol com paixão, pois afinal, futebol é muito, mas muito mais do que um jogo. Espero para um próximo vídeo. Até mais.